Fala galera, eu sou o Jansen Serra, comediante, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez totalmente diferente, porque esse ano eu apresentei o Penha Geek Online. Pela primeira vez ele foi feito totalmente online. Eu apresentei as entrevistas que foram feitas pelo Facebook do Centro Cultural da Penha e eu vou trazer para vocês essas entrevistas agora, começando pelo Rodrigo Selbach, que é especialista em liderança geek, séries, filmes, HQs. Foi um papo muito legal, então eu vou colocar para vocês aqui na íntegra. Só que eu quero agradecer antes ao Centro Cultural da Penha, Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Cultura e também a produtora Símios, que com eles, sem eles não seria possível fazer esse trabalho. Então muito obrigado a cada um de vocês, obrigado a todos que participaram do Penha Geek e vamos pro bate-papo. Valeu! Então, para começar hoje, a gente tem um papo muito legal com um cara que é incrível, eu sou fã dele, ele é uma referência aí pra galera que curte cultura geek, meu amigo Rodrigo Selbach. Tá por aí, Rodrigão? Tô aqui, meu mestre. Olha Bom que legal, dia. pô. Bom dia. Ele já estava aqui envolvido no papo antes de começar, né, a transmissão, ele já falando do seu cenário, das suas Sempre coisas tem aí. o papo pré, né? Sempre rola o papo pré, né? Pô, Rodrigão, se apresenta para a galera aí, para aqueles que talvez não te conheçam, ou que são um pouco, já viram você, tem alguma referência, mas não sabem exatamente quem é você. Fala, dá suas boas-vindas aí para a galera e eu quero agradecer a sua presença com a gente. Muito obrigado, viu? Pô, cara, primeiro eu que quero agradecer você por estar me recebendo aí nessa manhã chuvosa aqui de São Paulo. Agradecer ao Centro Cultural Penha por estar fazendo esse evento aí sensacional. Hoje, que a gente está com essa dificuldade aí tão grande de ter acesso a eventos, a coisas diferentes, a ter bate-papos de cultura, como é importante o Centro Cultural estar desenvolvendo esse trabalho neste momento, né, cara? Bem, para quem não conhece, eu sou o Rodrigo Selbach, eu tenho uma empresa que desenvolve treinamentos corporativos e mistura isso com o universo nerd. Então, eu pego coisas que eram, sim, a galera já estava já meio conhecia os assuntos, e eu dei uma roupagem toda nova para isso, transformando isso num assunto muito mais interessante, que também facilita muito a absorção do conhecimento. Além disso, eu sou master de um evento que chama Campus Party Brasil, um evento que acontece aqui em São Paulo, que é a edição Brasil aqui em São Paulo, mas tem edições em diversos estados do Brasil, e sou especialista num instituto que chama Instituto da Transformação Digital, que busca levar a transformação digital a empresas e instituições que ainda não estão tão avançadas tecnologicamente. Caramba, que show de bola, hein, Rodrigo? E você acabou se tornando um especialista em desenvolver líderes também, né? Uma coisa através de toda... Aliás, eu queria te perguntar uma coisa muito... Para começar o papo já. No início dessa carreira toda, você se transformou no especialista, você trouxe a sua paixão e ela virou sua profissão. Quando é que você identificou que realmente o que você curtia no dia a dia podia te ajudar a virar um profissional e ajudar outras pessoas? Quando foi a virada de chave? Cara, eu vou te dizer que foi tardio, tá? Eu já tinha mais de 30 anos quando eu descobri isso. O que acontece? Até eu participei de um evento lá essa semana em Santa Catarina, e um evento de palestras também sobre desenvolvimento pessoal, e eu falei sobre propósito lá com eles. Aí o que acontece? Eu falei um pouquinho da minha carreira, do meu propósito, e às vezes, quando a gente é criança, a gente sempre escuta aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Cara, quando criança, a gente não tem ideia do que a gente quer ser quando crescer. E às vezes, quando a gente chega no ensino superior também, a gente também não sabe o que a gente quer fazer. A gente vai descobrindo o nosso propósito de vida com o decorrer do tempo, né? Para mim, aconteceu justamente nesse evento que eu sou master hoje em dia, que é a Campus Party. Eu já tinha a minha profissão, eu já trabalhava nela, já estava lá super bem, e um dia eu já participava da Campus Party, e um dia eu assisti uma palestra, e o cara colocou uma frase bem grande, assim, ó: hoje em dia, todo mundo é um pouco geek. E eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça, puxa vida, que pensamento incrível, né? Hoje em dia, é verdade, hoje em dia todo mundo se interessa um pouco mais pelas coisas de cultura geek, de cultura nerd. A gente está mais interessado nisso. Até as pessoas que não acompanhavam coisas nerds, hoje em dia todo mundo quer saber. Todo mundo fala hoje de Star Wars, era um grande evento, né?
pô, no final do ano, depois que a Disney comprou, né, no final do ano tem um filme de Star Wars. Sim. Quais são os filmes da Marvel que tem esse ano? As pessoas que não eram, teoricamente, o público nerd, começaram a se interessar por isso. E aí eu disse, pô, peraí, existe uma coisa aí e eu não estou vendo. E aí eu já tinha, na época, um site que eu desenvolvia conteúdo de listas e críticas, e aí surgiu a oportunidade de eu palestrar na Campus Party falando sobre quadrinhos. No outro ano que eu vi essa frase, todo mundo é um pouco geek, eu tive a oportunidade de levar uma palestra lá. O coordenador de conteúdos na época, até hoje o Thales, me chamou, me deu uma oportunidade e disse assim, Rodrigo, vamos falar sobre coisas que tu aprendeu na tua vida e com quadrinhos. O que o quadrinho... E você já tinha mais de 30 anos nessa ocasião. Já tinha mais. Exatamente. A pessoa encontrar o seu propósito, você não nasce sabendo qual é aquele emprego que te motiva, que você vai acordar feliz na segunda-feira, né? É uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo. Às vezes as pessoas têm uma vida inteira, se aposentam, e quando elas se aposentam, dizem, pô, agora eu vou trabalhar naquilo que me encanta, né? Pô, isso é uma coisa super comum, né? Nós temos quase a mesma faixa etária, né? Eu me formei em rádio TV e virei humorista só depois dos 30 anos também. Tenho 42 agora, faz uns 10 anos que eu estou nessa profissão. A gente encontrar o nosso propósito naquela profissão que faz a gente feliz de verdade. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ver que tinha espaço no mercado para isso. E eu comecei a desenvolver esses conteúdos, as empresas foram comprando, os eventos foram comprando, e aí eu entrei de verdade. Aí eu disse, bom, então tá, eu larguei a minha antiga profissão, né, que era professor de educação física. Caramba, que legal! Um extremo completo. Eu amei ser professor de educação física. Se eu voltar alguma vez aí no futuro a trabalhar com educação física, não é uma coisa que vai me gerar sofrimento, é uma profissão que eu também adoro, é uma profissão que dá uma recompensa interna muito legal quando bem feita, sabe? Não é, né? A gente sabe que a educação física é uma profissão mal vista, que tem existem várias experiências ruins das pessoas na escola, né? Pô, minha experiência de educação física na escola foi horrível. É verdade, tem um monte de gente que conta histórias, mas é uma profissão muito gratificante quando bem feita. E hoje eu tenho essa alegria aí de ter encontrado o meu propósito de vida unindo, porque tem uma coisa até, então, que eu falei nesse evento de Santa Catarina, que é o seguinte, as nossas paixões, nós não escolhemos elas nos escolhem. Eu não escolhi ser nerd. As pessoas dizem, quando é que tu descobriu que tu era nerd? Eu não sei, eu sempre fui geek. Eu troquei de escola uma época, e todo mundo sabe, troca de escola sempre larguei meus amigos, fui para um lugar que eu não conheço ninguém e tal. E aí, eu passava os recreios lendo quadrinhos. E ninguém na escola que eu me mudei lia quadrinhos na época. Sim, tipo... Caramba. E aí as pessoas começaram, eu fiz amizades, porque as pessoas começaram a se interessar por quadrinhos na época. Então, assim, eu devo muito ao ser nerd ter me escolhido, assim. Eu sou nerd até hoje, tipo, não tem problema. Quero aproveitar e falar para a galera que está acompanhando aí que vocês podem participar desse nosso papo também. Mandem suas perguntas aí no bate-papo do Facebook, que a gente vai sortear algumas aí para a gente perguntar para o nosso querido Rodrigo aí no decorrer da entrevista também, viu? Fiquem à vontade aí, a participação de vocês, inclusive, é muito importante. E lembrando também que ao longo do dia tem vários eventos rolando tanto aqui no Facebook como no Instagram. A gente vai alternando aí. Até o final da entrevista eu passo para vocês direitinho qual é o próximo evento lá no Instagram, depois a gente volta aqui no Facebook e assim vai ser o dia inteiro de só festa geek, festa nerd hoje aqui no Centro Cultural da Penha. Aliás, eu quero te perguntar, Rodrigo, você comentou aí, cultura geek, cultura nerd, existe diferença de ser geek e ser nerd? Então, o que acontece? O termo nerd, historicamente, ele vinha carregado de uma questão mais pejorativa, né? O nerd, sim. CDF, né? Eu, particularmente, eu nunca me incomodei com o termo nerd. Aí o que acontece? O termo nerd, ele meio que deu uma popularizada aí com aquele cara do podcast muito famoso. Sim, sim. Né? Aí o que acontece? Eu vejo um momento muito importante que as pessoas começaram a usar o termo geek, que é a entrada da CCXP no mercado.
A CCXP sempre se posicionou como um evento geek, né? O mundo geek. E eu acho que aí as pessoas começaram a usar mais o termo geek do que o termo nerd. Claro, a gente vem numa onda de coisas que colaboraram com isso, tá? Teve o podcast do Jovem Nerd, que podcast mais famoso do Brasil, que popularizou o termo nerd. Muita gente que não era nerd começou a escutar. A gente tem um movimento muito forte, na minha visão ali, do pessoal do Omelete, popularizando o termo geek junto dos eventos dele e querendo, na minha visão, desassociar do termo nerd, que ele vinha mais carregado dessa questão. E a CCXP, ele é um evento que ele, absolutamente, ele não é só para o geek e para o nerd, ele é para qualquer pessoa, né? Tem cultura pop também, né? Cultura pop e tal. E aí teve um movimento que algumas pessoas não gostam muito, que acabou ficando conhecido como bazingueiros, mas que também foi um pessoal que se entendeu muito como geek, que foi a onda Big Bang Theory. Né? O Big Bang Theory ele foi um absurdo fenômeno social, né? Porque ele foi a série mais assistida em todos os seus anos na TV americana. Ele tomou de assalto o público e a audiência mundial e brasileira, né? E a gente consegue ver direitinho, ele tem 3 temporadas, as 3 primeiras temporadas, que tem umas piadas absurdamente inteligentes, e são piadas que tu tem que, peraí, eu não entendi essa piada, eu preciso pesquisar para entender o que eles estão falando. E quando ficou super popular, eles mudaram a linha de roteiro deles e começaram a fazer piadas menos científicas e fizeram piadas mais de cultura pop, com um punch que no final alguém ainda explicava a piada. Isso popularizou muito o The Big Bang Theory. E aí veio o termo geek, veio arrastado principalmente na cultura brasileira, por esses 3 movimentos. Jovem Nerd, Omelete, CCXP, e aí não é só a CCXP, tem o evento deles de games, que é o Games XP, e o Big Bang Theory, tudo arrastando junto. Antigamente, a gente achava que o nerd era esse cara fã de livros e quadrinhos, e o geek era o cara mais tecnológico, né? Hoje em dia... É verdade. Né, o geek era o cara early adopter, né? Nossa, eu sou o cara da tecnologia, eu fico programando. E o cara que desbloqueava o PlayStation, né? O cara que desbloqueava o PlayStation. Desbloqueava o PlayStation, cara, baita geek, né? E um movimento, assim. Hoje em dia, cara, eu tenho várias coisas aqui em casa que eu comprei, aí que diz assim, geek, cultura geek. Eu não me importo muito, assim. Com o termo. Assim, eu sou um cara que eu gosto do termo nerd. Sabe? Eu acho que historicamente ele traz muita coisa, mas eu não me importo, assim, cara. Você comentou, falou, pô, antigamente era ligado mais ao lance pejorativo, né, de CDF, nerd e tal. Eu acho que a gente... Na nossa infância e juventude, sim. Anos 80, 90, né? O nerd, seu nerd, né? Tem até o filme, né? Revolta dos Nerds, né? Cara, Revolta dos Nerds foi um filme que não ajudou em nada, né? A galera, né? É o primeiro filme que né? E o filme não ajudou. Teve 2, né? Teve 3 partes. Então, assim, não ajudou ninguém. Esse filme foi um sucesso no Brasil também, né? E os nerds, eles eram 2 caras muito inteligentes e eram uma galera nada a ver, sabe? Era uma galera, a galera ver. Nós somos nerds. Protetor de caneta no bolso, assim, sabe? Esse filme não ajudou. Mas acho que muito o termo só vai te ofender se você deixar, né, cara? Também tem isso. Eu acho que é nisso que... Eu até vou entrar na próxima questão aqui. Acho que é nisso que você ajuda muito a formar pessoas. Não só formar líderes, mas formar pessoas. É você bater no peito e falar, é isso que eu gosto, é isso que eu sou, e eu vou apostar nessa minha paixão, né? Então, eu tento mostrar para as pessoas que existe... Quando eu faço treinamentos, né, eu tento mostrar para as pessoas que existe um subtexto muito interessante naquilo ali, que existem lições que a gente pode aprender naquilo ali, que não é só aquela estética por fora, existe muito conteúdo ali fora. Você pega, sei lá, pega o Proust e lê o Proust, nossa, que didática incrível. É verdade, que história incrível, que história maravilhosa, sabe?
Cara, mas quando você pega, sei lá, uma história para olhar aqui, a Miss Marvel, cara, Miss Marvel, ela tem uma história absurdamente incrível no momento, sabe? Então, contanto que tem várias histórias. Hoje, por exemplo, falar um pouquinho da Marvel, tá? Que a Marvel tá transformando em prosa, né? Transformou em livros sem figura nenhuma, transformou aquilo numa história. E os livros são muito bons. Cara, o livro do Miles Morales, que é o livro do Homem-Aranha, em nenhum momento, assim, na verdade, em pouquíssimos momentos dentro da história, ele é o Homem-Aranha. Tá? Mas a grande parte da história é ele contando como é que é a vida dele, de menino que mora nos Estados Unidos, o que ele passa, quais são as dificuldades que ele passa por ser negro. Cara, se tu tirar ali Homem-Aranha, as pessoas param com preconceito. Pô, que baita história aqui, ó, sobre superação. Essa é uma estratégia que a DC já usou no passado com contos do Batman, né? Também era só livros, né? E talvez a pegada da escrita fosse diferente, mas ela já trouxe livros do Batman bem muitos anos atrás. Eu lembro que eu li o contos do Batman. Na verdade, agora a DC está voltando a investir muito devagar nessa história. Tem o N de Gotham, tem o Último Filho de Krypton, e tem um da Mulher Maravilha, que é a Mulher Maravilha Amazona, se não me engano. Mas, assim, eles ainda fazem isso muito com a sua trindade e bem pouquinho, né? A Marvel disse assim, pô, vamos popularizar pra caramba essa parada e vamos... Cara, tem 150 livros da Marvel aí no mercado hoje em dia. Bom, muito legal, né, cara? Então você acha que para você ajudar a formar líderes, é justamente mostrando para os caras que essa paixão que você tem sobre a sua vida, sobre o que você quer fazer, ela tem que aflorar? Como é que você ajuda efetivamente a formação de líderes sendo um geek? Bom, a primeira parte é o desenvolvimento de propósito, né? Então a gente estuda o propósito de personagens, né? A gente estuda propósito, a gente traz os autores que tem que trazer para referenciar propósito, mas a gente estuda personagens, né? Se parar para pensar qual é o propósito de verdade do Batman. O Batman não é um cara que de noite ele põe uma roupa e sai dando porrada em maluco. Cara, o Batman não é isso. Se você parar para estudar de verdade o personagem, né? O Batman é um cara que ele quer que ninguém passe pelo que ele passou. Esse é o objetivo de verdade do Batman. Eu acho que o Batman Begins traz bastante essa essência, né? Traz muito. E aí, na questão de liderança, aí eu trabalho muito Guerra dos Tronos. Se a gente parar, a Guerra dos Tronos é composta de líderes, né? Quem não foi líder morreu. E quem era líder morreu também, né? Então a gente pode estudar os estereótipos de liderança bem forte em Guerra dos Tronos. Eu tento mostrar para as pessoas que existe ali um conteúdo que a gente pode usar cientificamente, academicamente, com coisas que a gente gosta, né? E até, eu fui dar um treinamento num lugar, cara, meu, que vergonha. Nem sempre, quando eu chego no lugar, as pessoas conhecem, nem todo mundo assistiu todas as temporadas de Guerra dos Tronos, as pessoas não conhecem, um personagem outro e tal. E eu tô lá, dando o treinamento de liderança e eu paro, gente, por favor, né? É como se vocês chegassem agora e me dissessem que alguém aqui é virgem de Star Wars. E aí a turma foi se virando, toda a turma, lentamente para o último cara. O cara estava sentado bem no fundo. Ela foi gastando, e a turma inteira foi virando para ele. E eu disse, cara, puxa vida. Ele disse assim, eu nunca assisti nenhum Star Wars. Nossa, nenhum? Meu Deus do céu, cara. Eu conheço algumas pessoas que não viram todos, mas que não viram nenhum, eu não conheço ninguém. E o cara disse assim, eu nunca assisti. Cara, assiste Star Wars lá, é uma baita história. Pensei que você ia falar assim, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Você tá vivo? Tem uma conversa muito legal do How I Met Your Mother. O seriado incrível. Cara, é o Ted conversando com outro amigo dele lá, que é o marido da Lily, e aí o marido da Lily chega e diz assim pra ele, como assim? Ela nunca assistiu Star Wars? As únicas pessoas que nunca assistiram Star Wars foram as que viveram em Star Wars. Cara, eu acho eu não lembro dessa frase. Legal. Incrível. É quando o Ted começa a namorar uma
uma moça lá e ela nunca assistiu Star Wars. E ele tá muito preocupado com o seguinte, cara, se eu começar a namorar ela e ela não gostar de Star Wars, cara, como é que esse relacionamento vai pra frente? E o amigo dele ali, ele tá indignado que ela nunca assistiu Star Wars, né? Mas hoje em dia é raro mesmo, né? É raro a gente encontrar alguém que nunca assistiu um Star Wars, cara. um Senhor dos Anéis, um Harry Potter. Né? É raro. Cara, é muito raro. Inclusive, existem, eu acho, né? Você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que tem algumas séries de desenhos que lá nos nossos anos 80 e 90 não eram considerados nerd, geek e tal, e hoje são, tipo, pra mim, Caverna do Dragão. Todo mundo via, independente de você ser o mais popular da escola ou não, tal. É uma série que todo mundo que tem entre 30 e 40 anos assistia muito, muito todo dia. Mesmo episódio repetido, você via. E hoje ela é muito ligada, mas muito mesmo, à cultura geek, né? Absurdamente. Até porque... Por causa do jogo também, né? Exatamente. O desenho do Dungeons and Dragons, o Caverna do Dragão, ele vem baseado no jogo do D&D, né? O Dungeons and Dragons, do RPG. E o filme não foi tão bem, né, Rodrigo? O filme não foi tão bem, né? O filme do Dungeons and Dragons, né? Bem ruimzinho, né? É que o desenho é bom demais, né, cara? Meio o filme do Warcraft, né? A gente já viu. Eu tenho uma opinião. Cara, você é muito sincero. Eu tô adorando conversar contigo. Você é muito sincero. Você espera. Pra não falar o que a gente sabe que você quer falar. Eu tenho uma opinião sobre o filme do Warcraft, que é o seguinte: quem já jogou o Warcraft aí, sabe, a gente já viveu aventuras tão incríveis no Warcraft. Cara, que não dá pra fazer um filme do Warcraft. Cara, nada vai ser tão bom quanto as aventuras que a gente já viveu. Cara, você falando assim, tá me lembrando meu filho, que acabou de jogar essa semana o The Last of Us Parte 2, e ele falou exatamente essa frase pra mim. Ele falou, pai, eu tô vivendo com esses personagens coisas que eu não imaginei que ia viver, cara. Olha só que coisa incrível, né, cara, que a tecnologia pode trazer pra gente. Tem pessoas que só ligam pro mal, porque isso pode viciar, pode ensinar coisas, mas, cara, olha só que coisa bacana, um mundo que se abre, né, bicho? Cara, se parar pra pensar, a cultura nerd sempre ela tem alguma coisa pra botar na cruz, tá? Pega os anos 50, teve a sedução do inocente nos Estados Unidos, onde surgiu o Comics Code, e aí foi uma grande censura aos quadrinhos, né? A tentativa de acabar com os quadrinhos. Pega aí o mundo gira nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, tem a entrada do RPG, e o RPG é o grande mal da sociedade de novo, né? Nossa, verdade. É satanista, grupo de RPG matou uma garota, não sei o que. Caraca. Aí pega, 2 anos, 3 anos para trás. Caraca, o videogame, o cara jogava Modern Warfare e metralhou a família. Cara, sempre se procura na cultura nerd, e aí, vamos falar, na cultura em geral, alguma coisa para crucificar, né? Pô, naquele lugar, aquela pessoa pegou uma arma e matou uma pessoa, pô, o que ele fazia? Ele jogava videogame. Caraca, o videogame é maléfico. Sempre teve alguma coisa, infelizmente, na nossa cultura que levou a isso. Mas legal você falar isso, quando eu tenho até hoje, tinha um Nintendo Wii, jogava muito Nintendo Wii, e tinha um Modern Warfare do Wii, e, cara, você tem uma situação onde você sempre é salvo por um capitão lá. Você completa a missão, e aí vem a cutscene, você vai se ferrar e vem um capitão e te salva. E no final do jogo, esse capitão, ele morre. Gente não é um jogo do Wii, tá, gente? Nintendo Wii nem fabrica mais. E aí, eu lembro de jogar isso na época, e quando eu entendo que ele se sacrifica, ele morre para salvar o personagem. Cara, não aguentei, eu chorei. A narrativa te leva numa pegada que te emociona muito. Cara, é como qualquer coisa, sabe? É como você um filme que te emociona, que você chora, uma série, um livro. O game hoje ele tem uma narrativa e um envolvimento tão grande, que não tem como, cara. Não tem como segurar. Eu vou aproveitar para chamar uma pergunta aqui que tem uma pergunta bem legal aqui, do Douglas Cardoso de Almeida, que já vou fazer para você. Mas só concluindo aí, realmente, o que eu te falei do The Last of Us Part 2, hoje em dia, e no caso aí
você está falando do sentimento que aflora jogando, né, cara? O meu filho, ele veio comentar comigo que o jogo levava ele a tomar decisões que às vezes ele não queria tomar, mas que ele tinha que tomar em prol de chegar ao objetivo final do negócio. Então são situações que te colocam que você acaba aflorando esse sentimento todo. Eu lembro quando eu assisti com ele Family Guy, né, Família da Pesada, e teve um episódio que o Brian morria atropelado, o cachorro, né, um episódio clássico, né? Meu filho chorou assistindo. Ele viu, ele falou, nossa, não acredito, que a gente não acreditava que aquele personagem ia deixar de existir. Então, tanto que depois acabou voltando porque o público pediu e tal. Mas como a gente se envolve com os personagens, né, cara? Envolvimento, é isso, envolvimento, cara. Envolvendo emocional. Série, o filme, ele tem que ter uma curva muito grande emocional. Por exemplo, o filme da Pixar. O filme da Pixar sempre tem uma curva emocional que vai te fazer chorar. Sim. Né? A série, ele tem um arco muito grande de envolvimento com o personagem. Né? A série, o desenho também é uma série, né, na verdade. Sim. Ele tem um arco de envolvimento muito grande de personagem. E quando acontece alguma coisa com ele, se você se apegou àquele cara, você fica realmente muito triste. Né? Eu acho que é uma série que abusa disso, até aquela Modern Family, né? Família Moderna, Modern Family. É muito ligado com quem é pai de família, quem tem família, tal, né? Você vê aquele arco da família se formando, né? Sim. E no final do episódio sempre vem uma lição de amor, então você acaba sendo, né? Eu assisti agora o This Is Us, uma série super famosa, todo mundo falava, eu nunca tinha assistido e tal. Meu, é um choro por episódio, cara. Tá na Amazon esse, né? Tá na Amazon. Eu assisti todos os episódios dessa série. Esses dias um amigo meu publicou lá no Facebook, episódio tal de This Is Us, uma das grandes tristezas da minha vida. Pô, não para de chorar. Eu vou assistir. Eu assisti, eu também não assisti ainda. Absurda, assim, de envolvimento com a pessoa. Mas manda essa pergunta aí, Jans. Vamos ver a pergunta aqui do Douglas. Douglas Cardoso de Almeida, ele perguntou o seguinte: vocês acham que a cultura otaku no Brasil também teve influência sobre a ascensão da cultura geek? Lembro da época que os eventos de animes eram super lotados. Cara, então, os eventos de anime continuam sendo super lotados, né? Aí, o que eu vejo? Existe... Eu acho que a cultura otaku, ela meio que se separou um pouquinho da cultura nerd, né? Claro, não dá para dizer, é uma coisa completamente diferente, não. Andando em paralelo, né? Elas andaram juntas, em paralelo ali, de mão dada, um pouquinho afastadinha uma da outra. Mas o que acontece? A cultura otaku, ela tem uma fatia muito grande de importância nisso, porque vamos parar para pensar que dois dos maiores fenômenos da cultura otaku não são considerados pelo grande público cultura otaku, é Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. Verdade, né? E todo mundo, assim, todo mundo, que pretencioso eu, a grande maioria das pessoas gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Tem história, nossa, eu saía da escola correndo e me matava para chegar em casa para assistir Cavaleiros do Zodíaco. E Dragon Ball também, né? Eles são muito importantes na formação da cultura nerd aí, das pessoas que se entenderam como nerd ali nos anos 90. Esse é mais um exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, que unificou a galera toda antigamente. Não é coisa de nerd, todo mundo gosta. E aí depois, nos anos, veio se fortalecendo realmente como geek, né? O que acontece? Hoje em dia, a gente tem mais acesso, aí a gente existem os movimentos de trazer a cultura, e existe muito público para isso, apesar de eu achar que ainda não é um público tão massificado, né? Mas, assim, é muito mais fácil uma pessoa dizer assim, sei lá, entrei numa banca e comprei lá uma edição do Superman, uma edição do Capitão América. Esse cara nunca entra diz assim, eu entrei na banca e comprei 2 mangá. Ninguém fala isso. Sabe? O mangá, eu adoro mangá. Sabe? Hoje em dia eu tenho lido muito webtoon, tenho me aproximado muito de coisas da cultura coreana. Mas o mangá é uma coisa mais difícil de ler, assim, se você não está acostumado. Tem que pegar do outro lado, sabe? Ele tem um caminho diferente de leitura. Então, nem todo mundo acabou se interessando pela história, assim, mas eu acho, sim, que a cultura otaku, ele é um pilar, vamos dizer assim, um pé importante da cultura nerd. Não pode ficar esquecido de ninguém. Jogos, como foi famoso a questão dos jogos orientais na época do NES, né?
Pô, a gente pegava um jogo que era Sim. no japonês, não entendia nada que estava acontecendo, né? A gente entendia a narrativa pela história que a gente estava vendo. Mas quando aparecia os textos, sei lá, cara, qualquer coisa. Que não entendia nada. E foi uma febre. Cara, Aperta o X aí, vamos embora. Vamos. Os jogos orientais, na época do SNES, e até na época do Play 2, foi uma febre absurda. E as pessoas não tinham ideia que elas estavam consumindo cultura otaku, né? É verdade. Eu te perguntar, eu quero fazer 3 perguntas em uma para você. Vai. Qual a primeira série que você viu? Qual que você gosta mais? E qual te influenciou mais? Opa, foi difícil. Você lembra a primeira? Eu acho que assim, as primeiras séries que a gente assistiu, de verdade, foi aquelas que a gente assistia com as nossas famílias, né? O meu foi Anos Incríveis. A minha foi uma série que o que acontece? Ela popularizou muito. Hoje em dia, muita gente fala, mas pouca gente assistiu, que era MacGyver. MacGyver, pô, também vi MacGyver, acho que foi MacGyver antes. Pô, meu pai assistia MacGyver, então eu sempre assistia MacGyver com ele. E hoje em dia todo mundo fala, dá um clipe aqui, MacGyver. As pessoas eu sempre imaginava o encontro entre o MacGyver e o Magnum, cara. Você imaginava que seria um encontro dos dois. Então, o que acontece? O MacGyver se tornou imaginário popular até hoje. Tem um reboot da série, eu nunca assisti, acabei não assistindo. Mas assim, tem uma famosa hamburgueria de São Paulo que tem o hambúrguer MacGyver. Você pede um hambúrguer e vem clipes no hambúrguer, assim, é top. Muitas pessoas não sabem quem é o MacGyver. Mas assim, eu lembro muito, dos anos 90, a série do Flash, né? Flash com roupinha de esponjinha, que acabou voltando hoje em dia aí na série do Flash. Eles fazem muita menção a esse Flash dos anos 90, ele apareceu até recentemente. E a série do Lois and Clark, né? A série do Lois and Clark foi muito famosa, né? Aquele Superman que ele tinha uns traços mais havaianos, assim, ele era bronzeado, né? Então, foram as séries, assim, mais da minha infância, comecinho da juventude. Cara, a série que eu mais gostei de assistir na minha vida, eu vou até mostrar, cara, ela tá aqui. É a única série que eu tenho os DVDs até hoje, tá? E ela não é uma série nerd, cara. Foi uma série, assim, que eu mais gostei de assistir na minha vida, a melhor série da minha vida. Que, ó... Nossa, Gilmore Girls, cara, que legal, pô. Cara, caramba, bicho. A minha irmã estava assistindo uma vez, e aí eu passei pela sala. Cara, que bosta essa que você está assistindo? Caraca, as mulheres discutindo o tempo inteiro. E, cara, jovem, né, adolescente, ali, fiz a minha piadinha de zombaria e fui-me embora, né? Cara, no outro episódio, a minha irmã não estava na sala, mas eu liguei a TV para assistir. Caraca, que legal isso aí, hein? E aí acabei me apegando muito à série. Mas, assim, e o Netflix fez uma nova minissérie com elas, né? Acho que são 4 episódios, né? Fez ali um final que tinha ficado meio em aberto, né, cara? Que legal. Mas eu acho, cara, que uma das séries que mais, assim, me impactou de verdade, assim, é Battlestar Galactica. Essa eu não assisti. Cara, Battlestar Galactica, eu assisti, a minha Battlestar Galactica é o reboot, né? Não é o original. Claro, também tem, assim, uma influência absurda de Star Trek, né? Mas eu acho que, assim, Battlestar Galactica, ela foi uma série que ela trouxe pra gente a questão de debater o sentido da vida, né? Porque muitas vezes aqueles robôs que estavam, eles não sabiam que eles eram robôs, eles acreditavam num Deus, eles se entendiam como entidades vivas. Eu não sou um robô, eu sou uma entidade viva. Então, assim, Battlestar Galactica é uma série que me impactou absurdamente muito. Ela tá na Amazon e eu recomendo que quem puder assistir aí. Eu vou assistir. Absurda de incrível. Eu assisti recentemente, eu reassisti o episódio piloto, e aí eu pensei assim, caraca, como é que essa série... O episódio piloto é absurdamente confuso. Então, assim, se você assistir e achar que o episódio piloto não fez sentido, assiste só mais um. Assiste o primeiro. Dá mais uma chance. E aí ela vai. Entendi. Eu passei por isso numa série recente, uma série nova, Dark, tá no Netflix. Eu assisti a primeira temporada, gostei muito. Quando eu fui assistir a segunda temporada, eu não lembrava das coisas. Eu tive que reassistir a primeira para poder me
me situar para poder ver a segunda temporada, senão eu ia desistir no primeiro episódio da segunda. Cara, é que Dark é muito confuso, né, cara? É. Tem as linhas temporais e quem é quem. Meu, você se perde ali se você não estiver ligado, concentrado, né? Aproveitando, deixa eu fazer, vou chamar mais uma pergunta, mas eu queria colocar uma saia justa agora. Você falou de Star Trek e tal. Vamos lá, então, Star Trek ou Star Wars? Não competem. Mas tiver que escolher um. Pô, você tiver que escolher só um. Em alguns lugares rola uma rixinha, né, entre os fãs de um e os fãs de outra. Já visto até em séries assim relatada, né? Olha só, se pegar os novos, Star Wars sempre foi o quê? A questão da aventura, né? A emoção, o tiro, o sabre de luz. E o Star Trek era o filosofar, né? Entender as novas vidas, explorar. Hoje em dia, depois que começou a era J.J. Abrams de Star Trek virou mais ou menos a mesma coisa, né? Tiros e aventura. Não tem nada de errado e nem nada de mal nisso, é bom igual. Se eu tivesse que escolher pelas coisas atuais do pós J.J. Abrams, aí, né, os novos filmes, eu ficaria com Star Wars. Entendi. E uma outra saia justa aí que você deve estar acostumado a responder, porque você tem uma palestra sobre a Capitã Marvel, inclusive, né, falando sobre a verdadeira história dela e tal. E aí atrás de você tem o Superman aí, que você é super fã também. Então, se tiver que escolher entre DC e Marvel, quem ganha a batalha com você? Marvel, deu? Essa é fácil. Mas a Marvel, pelo menos me corrija se eu estiver errado, você é especialista nisso, a Marvel conseguiu construir no cinema super-heróis e personagens que nos quadrinhos, assim, eles não eram tão populares, como o Doutor Estranho, por exemplo, né? O que a Marvel fez só tem um nome, é milagre. Milagre. O que aconteceu? Eles já tinham vendido as suas melhores peças. Eles tinham vendido Homem-Aranha, X-Men, Homem-Aranha, já tinham vendido tudo de melhor. Os carros-chefes de venda nos quadrinhos, eles já tinham vendido. E aí, o que acontece? É uma pegada ali dos anos 2000, que é o X-Men 1. E eles viram que dava para fazer. Cara, quem que a gente tem de menos pior? Olha, os Vingadores. Cara, os Vingadores, eles, na questão de vendas, eles não eram nada perto do Homem-Aranha dos X-Men. Sabe? Os Vingadores estavam lá. Os Vingadores se reinventaram como grande peça dentro da Marvel, sabe? Aí o que acontece? Vamos pegar o Homem de Ferro. E aí tem muito do papel do Robert Downey Jr., da figura dele, transformando isso em algo incrível, e eles irem numa onda de, cara, então vamos pegar nossos caras aqui, que é o time B, e vamos fazer coisas com eles e vamos ser legal. Aí, cara, Thor, Capitão América, esses caras eram time B, sabe? Eles não eram. E aí, cara, as pessoas começaram a descobrir coisas incríveis. Cara, eu não quero dizer que eles não tinham histórias incríveis antes, eles tinham histórias incríveis, sabe? Mas eles não eram o sucesso. Não eram tão populares, né? Exatamente. Quanto os outros, né? Todo mundo era Homem-Aranha e X-Men, Homem-Aranha e X-Men, Homem-Aranha e X-Men. Era só essa parada, cara. Ninguém dava bola para Vingadores. Falando em Vingadores, eu separei uma coisa para mostrar para as pessoas aqui. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é a primeira vez que uma história dos Vingadores foi publicada no Brasil. Genial. Cara, essa aqui foi... Olha o Homem de Ferro, mano. Homem de Ferro ali. Olha, todo quadrado, mano. Né? Parece o Minecraft de ferro. Essa aqui é a edição que pela primeira vez os Vingadores apareceram no Brasil. Ninguém dava bola para Vingadores. O que eles fizeram foi um milagre. E aí, cara, o milagre é tão grande assim, ó. Já fizemos o nosso time B aqui. Vamos passar para a terceira divisão dos nossos heróis. Vamos pegar Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia. Tá? Caraca, se antes do filme do Guardiões da Galáxia aparecer 5 pessoas e dizer assim, caraca, eu sempre fui fã, é mentira. Se aparecer um cara dizer assim, ó, caraca, eu sou fã minha vida inteira do Deadpool. Meu, mentira. E pior que o Deadpool é incrível, né, cara? Deadpool, as pessoas descobriram o Deadpool. Por exemplo, o personagem da DC que eu mais gosto é o Lobo. E ele também é pouquíssimo aproveitado, né, cara? Eu adoro o personagem. O Lobo era um cara que dava pra fazer uma história aí absurda. Cara, dava pra fazer um filme de vilão muito melhor que o filme do Venom.
Né? Sim, Uma sim. aventura cósmica do lobo, Lobo é demais. Eu 18 tenho, mais, escrotizando todo mundo. Pô, isso é eu tenho incrível. um HQ aqui, uma minissérie em 2 episódios, que é o Lobo vai pro inferno, né? Ele morre, né? Aí ele vai Uhum. pro inferno e aí o diabo manda ele pro céu e fala que esse cara não fica. É Não. genial, cara. É Cara, genial. sabe qual que eu gosto? Lobo versus Papai Noel. Eu não vi esse, caramba. É Lobo, quadrinhos? Lobo desce a porrada no Papai Noel. Procura É aí, você muito vai doido. curtir. Imagina se ele enfrentasse o Deadpool. Ia ser uma luta legal, né, cara? Ah, Um ia ser muito encontro. legal. Uhum. Que a Marvel DC, uma época, quando raros momentos das pazes que eles faziam, eles fizeram os encontros Marvel DC. Né? Seria bem Tanto que interessante, né? hoje, essas edições a gente quase nem vê republicação, né? Isso aí tá num mega embrólio jurídico aí. É. Uma pena. Vou fazer a segunda pergunta aqui da Gleice Souza para você aqui. Ela mandou para a gente uma pergunta também. Mas, nossa, nosso papo está muito legal. E o que é bacana, antes de fazer a pergunta dela, vou fazer mais um elogio É. aqui, que a gente vê aqui, ó, no cenário que você está, uma série de referências distintas, né? Pô, você tem o Super-Homem, tem o Thundercat, o He-Man, Marvel, o Star Wars, tem o Toy Story ali do seu lado também. Então você é um cara muito amplo nesse universo, né, cara? Com frequência, as pessoas me fazem essa pergunta que você fez assim, pô, Marvel ou DC? Star Wars ou Star Trek? Eu disse, não, a minha resposta de verdade é todos. Essa é a minha resposta real, sabe? Todos. Porque eu me deixo impactar por tudo. Aqui, ó, tem mangá aqui também, ó. Olha, bastante, caramba. Sabe? Então, assim, eu me deixo impactar por coisas boas. Sabe? Não me importa se é da Marvel, sabe assim, eu quero boas histórias, sabe? Eu quero narrativas que me envolvam. Eu confesso que você me surpreendeu com Gilmore Girls aí, Gilmore Girls. Eu pensei que você ia falar Game of Thrones. Eu pensei, cara, vai trazer um Game of Thrones, que você tem, inclusive, pauta nas suas palestras, tudo. Realmente foi um. Sobre Guerra dos Tronos, é uma série que eu gosto muito, muito importante para mim, mas assim, você falar uma, você tem que escolher uma série, porque a única série que eu vou assistir agora pelo resto da minha vida é aqui, o DVD, portanto que eu não tenho mais DVD, eu tinha muito DVD, muita mídia física de tudo, né? Cara, fui desapegando, só isso aqui ficou, né, pelo DVD em si, né, o valor sentimental Um carinho, né? daquele item, né? Vamos para a pergunta da Gleice Souza agora. Ela está perguntando: no decorrer da conversa, percebemos a citação de diversos personagens e grandes produtores norte-americanos. Vocês acham que eles permanecem com esse monopólio ou seria possível diversificar com grandes histórias, até mesmo brasileiras? Bom, quero mandar um abraço então para o meu amigo aí, o Rafa Pinheiro, da Guará Comics, né? A Guará está tentando fazer uma empresa brasileira com super-heróis brasileiros. Tanto que eles eram os donos até então do Doutrinador, que virou filme, que virou série, né? Para quem não assistiu a série do Doutrinador, ele é um herói, é um anti-herói, muito na pegada do Justiceiro. Ele vem do quadrinho nacional. Mas o que acontece aí das histórias brasileiras? As histórias brasileiras, elas passam muito. O que acontece? O autor, o desenhista, que é muito legal no Brasil, ele vai. Não que todos vão embora, tem muitos caras muito bons e muito legais aqui, mas muitos caras eles querem trabalhar na Marvel e eles querem trabalhar na DC, então eles vão embora. Uhum. Tem vários exemplos aí disso. Mas também tem muitos caras que ficam aqui. E aí são quem? Os autores independentes. Né? A literatura de quadrinhos brasileira, ela ainda hoje ela passa muito pelo autor independente. Tem que achar o cara, tem que comprar a HQ do cara, sabe? Por quê? Porque hoje ainda, claro, a Guará Comics está tentando surgir aí no mercado e se firmar, mas aí falta isso. Falta uma grande empresa investir num universo de heróis brasileiros. É por isso que não acontece, por isso que a gente não tem a Marvel brasileira, sabe? Porque não tem... Cara, a Marvel brasileira é o Maurício Souza. É verdade. Sabe? Maurício Souza. Bem ou mal, sabe? A história... Você lê também quadrinhos da Turma da Mônica, da Disney, você também gosta? Eu leio muito, na verdade, as graphics que eles estão lançando agora. Até separei duas aqui. Laços, né? Putz, que legal, cara. Pô. E aqui a Fate, a Tina, que são duas HQs que eu mostro muito quando eu faço palestras sobre diversidade. Então, assim, Maurício Souza, eu acabo lendo muito
as graphics. Mas, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela mora num estado diferente do meu. Hoje em dia, como a gente não está indo na rua, não estou indo mais nos Correios, né? Mas antes disso, eu comprava aqui em São Paulo quadrinhos da Turma da Mônica, botava no envelope e mandava para ela. Nossa, que legal, meu. Né? E tu influenciando uma geração nova aí a ler. Desses especiais do Maurício de Souza, eu tenho Laços, que virou filme, né, também. Né? Laços é absurdo, legal. Muito legal. Muito legal. Mas isso passa pela vontade de ter uma empresa brasileira que movimente isso. Eu vou chamar mais uma pergunta daqui a pouco, mas que a gente falou um pouquinho sobre a sua palestra da Capitã Marvel, que você fala que é a verdadeira história, né? Essa história que você fala na sua palestra, ela é muito diferente do que a gente viu no cinema? Tem duas palestras que eu faço que é a verdadeira história, né? A Capitã Marvel e a história da Marvel, e agora eu estou preparando uma da Mulher Maravilha. O que acontece? A gente vê um recorte, né? Sim, o filme é enxuto, exatamente. Né? Vamos falar então um pouquinho da Capitã Marvel. Bom, a primeira pessoa que foi capitã, que teve a palavra, o título militar seguido do Marvel, não foi ela, né? Foi o Capitão Marvel, que era o Marvel. Aí, depois que ele morreu, teve uma outra Capitã Marvel, que era uma mulher negra. Então, tem uma... Entre a Capitã Marvel que a gente vê hoje, tem uma outra personagem, sabe? Que ela não apareceu como Capitã Marvel na história, mas ela já apareceu na história, que é a Mônica Rambeau. Aquela menininha que aparece, nos quadrinhos, de verdade, ela é a primeira Capitã Marvel. E aí, depois que vem a Carol Danvers, tiveram outras pessoas que usaram o título de Capitã Marvel. Por exemplo, o nome dele é engraçado, que é o Genis Vell, que é o filho do Marvel. Ele foi um Capitão Marvel, né? Então, assim, eu mostro linhas do tempo de como as coisas aconteceram nos quadrinhos, né? A história da Marvel, hoje em dia a gente fala assim, Marvel, a primeira coisa que as pessoas pensam em Stan Lee, né? Eu já vi assim, porque quando o Stan Lee inventou a Marvel, eu disse, cara, gente, quando o Stan Lee chegou na história, a Marvel já existia, tá? Ela só não chamava Marvel, mas ela já existia. Ele só é muito importante por alguns aspectos, assim, mas a história da Marvel não é Stan Lee. Tá? Existem outras coisas que envolvem, assim como a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha que a gente vê no filme, ela é um recorte de uma parte da Mulher Maravilha que se adapta aos tempos modernos, né? Mas se a gente pegar a Mulher Maravilha dos quadrinhos, cara, ela tem uma história completamente diferente. E aí a gente pega lá, anos 50, 60, 70, a Mulher Maravilha, ela foi um ícone da luta das mulheres pelo feminismo nos Estados Unidos. Tá? E quando a gente estuda um pouquinho dessa história, existem ondas de movimentos feministas, e existia um movimento feminista na época nos Estados Unidos que era contra a imagem da Mulher Maravilha, sabe? Então, assim, tudo a gente tem que estudar com uma visão de estudioso. Sabe? Quando eu levo os recortes que são importantes historicamente, assim, o que é legal da gente saber sobre esse personagem, sabe? A própria Capitã Marvel, ela tem histórias muito legais, ela tem uma história que as pessoas esquecem, mas ela foi violentada, sabe, numa história, e depois apagaram a memória dela. São coisas aí que eu venho a falar, tudo é argumento para a gente ter conversas para debater a nossa própria sociedade. Entendi. Né? A Capitã Marvel, a Carol Danvers, quando ela apareceu, cara, era maiô atochado. Maiô preto com um raio na frente. Não fazia sentido uma guerreira intergaláctica usar um maiô. Sabe? Não. Então, são movimentos, são ondas. Hoje ela usa uma roupa de combate. Né? Não tem nada a ver com exposição do corpo ou não exposição do corpo. Era uma época onde as personagens femininas eram hipersexualizadas. Hoje em dia, elas usam roupas condizentes com a tarefa que elas vão fazer. Muito curioso. Eu realmente não sabia de quase nada do que você falou agora sobre as outras Capitãs Marvel.
né? Eu lembro que teve uma rixa aí entre DC e Marvel por causa do nome, né? Que o Shazam anteriormente era Capitão Marvel também, então teve uma pequena rixa aí e a Marvel venceu, né? Ficou com o direito de usar o nome, não foi isso? Eu tô falando besteira também. Não, ficou com o direito de usar o nome, mas ainda assim, na época, o Capitão Marvel da DC ainda foi um tempo chamado de Capitão Marvel, mas tinha uma regra. A HQ dele não poderia se chamar Capitão Marvel. Entendi. Era Capitão Marvel, mas a HQ dele era Shazam. Entendi. Então ele foi criado uma exceção, digamos assim. Exatamente. E aproveitando... A Marvel estava muito mal de grana e a DC sempre foi toda poderosa, né? Então não dá para... Né? Eles não tinham grana para processar tão forte assim. Entendi. A gente está chegando meio que na reta final aqui do nosso papo, mas ainda tem algumas coisas que eu quero falar com você. Eu vou tomar de verdade desde que eu estava conversando um pouquinho. Tem uma pergunta que está no gatilho para fazer, mas teve um papo nosso nos bastidores durante a semana que eu queria trazer à tona agora. Você falou, agora eu não estou conseguindo ir muito ao correio, por causa do momento que a gente está vivendo. Como é que o que mudou na vida social aí do nerd, do geek, com essa quarentena, isolamento, como ele tem se virado, inclusive com suspensão de alguns eventos, né, adiamentos e tal. Então, cara, a vida de todo mundo mudou muito, né? Antes da gente falar sobre isso, assim, eu perguntei para algumas pessoas aí, amigos meus, o que tinha mudado na vida nerd deles, em relação ao momento que a gente viveu. Eu anotei algumas respostas aqui. Um amigo aqui falou o seguinte, que o tempo, ele aumentou o tempo de jogo online dele, que os amigos de jogo online, eles estão mais tempo, estão mais disponíveis, mas muita gente falou que, eventos e cinema, né? Outra pessoa que falou assim, eu tenho mais tempo de ler, eu assisto mais séries. A minha amiga Jamile, ela tem um grupo de Magic só de mulheres. E aí, o grupo acabou não podendo mais se encontrar presencialmente. O meu amigo do Rio de Janeiro, lá o Joshua, ele disse, não tem mais os encontros de board game. O pessoal se encontra muito para jogar board game, né, tradicionalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro, né. Mas o que acontece? O universo nerd presencial acabou sendo totalmente afetado, né, e o mundo do entretenimento também, né. Só de filmes que a gente não teve aqui, Mulher Maravilha, Mulan, Viúva Negra, Velozes e Furiosos, John Wick, Novos Mutantes, são filmes que a gente que estão guardados aí para a gente ver em algum momento. Filmes que estavam na pré-produção ou já no começo da produção. O filme do Batman, o filme do Shazam, o filme do Shang-Chi, são filmes que estão parados aí, que tiveram em alguns casos, até 2 anos, que foram postergados, né? Séries que tiveram as gravações encerradas, por enquanto, né? O The Witcher 2, o Stranger Things, o Falcão e o Soldado, a série do Senhor dos Anéis, né? Tudo são coisas que estão paradas, assim. Então, são coisas que a gente ia ter acesso a esse conteúdo nesse ano e no ano que vem, que aí acabaram se postergando para outros anos, né? Os eventos, tem a Geek que está acontecendo online, né? Um evento tradicionalmente presencial, Bienal do Livro, né? Não vai ter Brasil Game Show, a E3, nossa querida Perifacon também foi adiada, mas em contraparte, tem duas coisas assim, tem algumas coisas legais da gente falar, tá? Por exemplo, a San Diego Comic Con, a maior Comic Con do mundo, vai fazer uma edição online, né? Então, assim, tradicionalmente, eles já transmitem algumas coisas da Comic Con ou a gente vê depois, né? Dessa vez, eles vão fazer uma edição online mesmo, para todo mundo assistir. E a Campus Party, esse evento, que é aqui em São Paulo, ele está fazendo uma edição, uma Digital Edition mundial. Quem quiser se inscrever, é só acessar lá Campus Party. Tem 30 países do mundo envolvidos e um evento que tradicionalmente é um evento que tem um ticket alto para você entrar, nem todo mundo tem acesso, mas que vai estar disponibilizando aí uma edição totalmente gratuita. Então, acho que esse é o lado positivo que a gente pode tirar de tudo isso. O Penha Geek mesmo é um exemplo. Antes ele era muito restrito à Zona Leste de São Paulo mesmo, que é o bairro onde fica o Centro Cultural da Penha, mas hoje ele está... Estamos online via Facebook,
Pro mundo inteiro. Quem é geek e tiver a fim de assistir o nosso papo, era só entrar aí e tem evento rolando o resto do dia todo. Já que falou aquela hora nos otakus, né? O pessoal se encontrava muito lá no CCSP para dançar o K-pop, né? Isso também acabou que não tem mais. Assim, a nossa vida nerd mudou tanto quanto a vida de todos os outros. Todo mundo, é verdade. Aí eu vou fazer mais uma perguntinha para você, já chegando aqui, encerrando o nosso... Chegando ao finalzinho do nosso papo aqui, o Eliezer Giazzi perguntou, para uma pessoa que não é do mundo nerd, o canal do mundo nerd viu o nosso papo aqui e falou, pô, que legal, qual é o melhor caminho para esse cara começar? Filme, série, quadrinho, como você indica esse cara iniciar no mundo geek? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é a seguinte, comece por alguma coisa que tu acha que tu já tem propensão a gostar mais. Sabe? Uma amiga minha um dia me escreveu assim, ó, pô, Rodrigo, eu nunca li nenhum quadrinho e um cara aqui quer me emprestar o Watchmen para ler. Eu disse assim, tu nunca leu nenhum quadrinho, vai ler o Watchmen? Não pega. Você não vai gostar. Vamos começar com uma coisa mais leve. O que tu gosta? Então, assim, comece por uma coisa que você já tem propensão a gostar mais. Se gosta de série, dá uma olhada nas séries que estão passando aí hoje em dia, que é uma coisa mais séria. Pô, tem a série do Watchmen, que é uma coisa mais leve. Pô, tem a série do The Flash, da Supergirl, que é uma coisa mais teenager. Pô, tem a série da Stargirl agora, sabe? Adoro o universo de filmes da Marvel. Já assisti os filmes da Marvel? Pô, já assistiu a série do Agents of S.H.I.E.L.D.? Pô, nunca assisti. Pô, então, aí tem uma coisa. Uma outra coisa é a seguinte, pô, então quero começar a ler quadrinhos. Vou chegar lá e vou comprar a mensal. Cara, não compra a mensal. A mensal, ela tá no meio de uma história. Você não vai saber o que já passou. Você vai ficar perdido. Procura uma coisa que seja o arco fechado. Quase sempre ela vem igual vem as gráficas, assim, é um compêndio, que o meu compêndio da Miss Marvel. Ó, aqui é uma aventura fechada. Tá? Ó, diz aqui, ó. Esse volume reúne as edições 16 e 19 da Miss Marvel. Se eu chegasse lá e comprasse a edição 16, era o começo da história. Mas se eu comprasse a 17, a 18, pô, eu estava no meio da história. Eu não entendi o que passou. Procura um arco fechado. Esse é um ótimo caminho para começar. Pô, sei lá, eu gosto do Capitão América. Compra um arco fechado do Capitão América. Se chegar na banca, o cara vai saber o que é. E se for comprar hoje em dia de digital, se for lá comprar, tudo é arco fechado. Raramente vende edição mensal aí pelas empresas, sei lá, que você compra aí pela internet. Não vou fazer propaganda de nenhum. Lembro o primeiro HQ que eu comprei de super-heróis, porque da Disney e da Turma da Mônica, acho que eu aprendi a ler lendo esses gibis, né? Pato Donald, Tio Patinhas e Turma da Mônica. Eu lembro que o primeiro que comprei foi uma série que era Batman versus Predador, cara. Lá nos anos 90. Eu lembro. Posso. Eram 3 episódios. Essa história, ela se arrastou muito, teve muitas edições depois dessa. Depois teve. Batman Predador, depois foi a Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, aí eu fui pro lado do Batman ali. A gente tem que começar com uma coisinha que tu já acha que tem propensão de gostar. E aí você vai depois. Tem uma coisa que eu publiquei esses dias, né, que era assim, eu ia ser um fã eventual, e aí eu deixei isso consumir toda a minha vida. Né? Começa por uma coisa assim que você gosta, e aí vai. E também para concluir, um personagem que a gente não citou aqui, mas que acho que é muito importante no universo da Marvel, e eu particularmente gosto muito dele, é o Demolidor, né? O Homem Sem Medo, né? Ele também, os direitos dele foram vendidos também, né? O Daredevil. Então, eles estavam na Netflix, e a Netflix fez uma primeira temporada muito boa dele, fez uma segunda temporada muito boa e uma terceira temporada ali que eu acho que foi muito ruim, mas hoje, no dia de hoje, os direitos já estão retornando para Marvel Studios. Não se sabe o que eles vão fazer, se eles vão continuar com aquele ator ali que foi... engraçado, né? Esses atores que a Netflix escolheu para fazer os personagens, eles foram ótimos atores. O cara que foi o Justiceiro, a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro, os atores, eles estavam muito bem colocados. As histórias é que dificultaram o trabalho deles, assim, mas as histórias eram muito boas, sim.
E eu sou bem mas crítico com as coisas, assim, cara. Ah, meu, não é porque eu sou fã de quadrinhos que eu vou aceitar qualquer coisa, isso é ruim pra caralho. Desculpa, isso é muito ruim, mas os atores, eles estavam muito bem colocados. Seria muito legal se a Marvel reaproveitasse esses atores. Porque eles estão muito bem. Inclusive, hoje à tarde eu vou bater um papo com o cosplay aí do Demolidor, que é o Marco Pacheco. Ele tem um cosplay do Demolidor incrível, a gente vai conversar no meio da tarde, acho que às 14 horas sobre isso. Coisa absurda de incrível, né, cara? Eu sou um cara que eu tô, assim, me coçando para fazer o meu primeiro cosplay, assim, tô me preparando. Então assiste hoje às 14 horas, a gente vai falar também sobre isso, como a pessoa pode iniciar nesse mundo aí. Pô, eu quero te agradecer, Rodrigo, nosso tempo acabou aqui, já estouramos um minutinho, Poxa, muito rápido, cara. Parece que eu tava batendo papo com um amigo que eu conheço há muitos anos, cara. Você foi incrível, adorei te conhecer. As pessoas nem sabem que a gente se conheceu essa semana, né? A gente falou uma vez durante a semana e entramos 15 minutinhos antes. Aí começamos a conversar. Agora vai pro ar, vamos. Eu quero dar seu recadinho final, como as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho, o seu site, enfim, os seus contatos aí para a palestra, como é que para entrar em contato com você. Pessoal, então assim, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse meu desenvolvimento de conteúdo educacional, que tem uma pegada mais nerd, ou mesmo das palestras que eu faço, que tratam realmente só do universo nerd, eu faço diversos eventos aí que eu vou lá só para falar coisas de verdade do universo nerd, não tem nada a ver com a área corporativa e educacional. Cara, o jeito mais fácil é me encontrar no meu Instagram, que é @SeuBach, aqui, ó. SeuBach. Inclusive, isso foi uma dúvida minha, como eu pronunciava seu sobrenome, viu? Tinha essa dúvida. Sabe que assim, como eu vou a muita coisa, quando as pessoas pronunciam, cara, tá tudo bem, eu sempre atento. Chamam de SeuBach, eu sempre respondo, isso mesmo, não, cara. Aí eu assisti uma entrevista sua no YouTube, aí vi você se apresentando como Rodrigo SeuBach, eu falei, vou falar certinho então. Tá. Pô, mas é bacana também saber isso, que você tem essa diferenciação, né? Da parte educacional mesmo do seu trabalho, da parte cultural, assim, de quem quer saber mais sobre cultura geek, ou realmente para a parte educacional. É difícil de diferenciar isso? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender um pouco mais a pegada educacional. A área corporativa. Que é para formar pessoas, né? Exatamente. Tem sido um trabalho bem de formiguinha, de mostrar para as pessoas que existe conteúdo ali que pode contribuir na formação das pessoas, sabe? Mas tem acontecido coisas aí, pô, sou super grato a todo mundo que me dá uma chance de 10 minutos, 15 minutos para falar, 1 hora para falar. Só posso agradecer você por ter tido esse bate-papo comigo, pessoal do Centro Cultural Penha, Prefeitura de São Paulo, que deu uma mega força para acontecer, né? Então, pessoal, lá no meu Instagram, que é o SeuBach, tem no meu link, tem tudo para saber sobre os meus trabalhos. Pô, show de bola, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Só tenho que te agradecer. Realmente, fiquei muito feliz, cara. Não tem nem como dizer. Foi muito legal. E aproveitar aqui e dizer que agora, lá no Instagram, quem está aqui acompanhando a gente, vai lá para o Instagram do @ccpenha para acompanhar a vivência com jogos. O pessoal lá da Gibiteca Balão vai estar lá trocando uma ideia também. Então, vai para o Instagram, @ccpenha, vivência de jogos com a Gibiteca Balão. E às 14 horas eu volto aqui com o Mundo Cosplay. Vou estar com o Marco Pacheco, o Eicro e o Rogério falando sobre o cosplay. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Valeu, mestre. Até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.